Cara, olha que diferença. Isso é o que uma sombra bem feita pode fazer no seu site. Você já deve ter entrado em algum site e se deparou com uma sombra ultra mega forçada, um negócio feio, ou às vezes você nem reparou que a sombra era forçada, mas tinha algo ruim naquele layout. Às vezes o design do site até era bonitinho, mas alguma coisa estava estragando, você não sabia falar o que era, o site tinha uma cara meio de antigo. Isso é o que uma sombra mal feita pode fazer no seu site. Nesse vídeo aqui a gente vai ver como fazer sombras da forma certa para que o seu layout fique realmente com cara de moderno, profissional. A sombra, pessoal, é uma coisa muito importante. Às vezes você faz um design maravilhoso para o layout, só que se na hora da sombra você pecar, você vai estragar todo o resto, beleza? Então aqui nesse vídeo a gente vai falar melhor sobre isso. Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é o nosso canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento web. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos aqui para a prática, então, sem enrolação. Olha só. Tava pesquisando alguns sites aqui no Google e é rápido, né, pra gente encontrar sites que, assim, não são ruins, né, mas que tem alguns erros, alguns detalhes que poderiam ser melhorados. E aí que o web designer, o desenvolvedor web, que sabe divulgar o seu trabalho, que é bom, entra e oferece uma solução para esses clientes. Olha só essas sombras aqui. Você pode ver que o design do site, ele tenta ser clean, ele tenta ser algo bacana. Só que essa sombra aqui, cara, tá muito forçada. Às vezes você pode não estar achando isso tão ruim, tá? Mas eu vou te mostrar um layout com uma boa sombra e um com uma sombra ruim, para que você possa comparar essas duas. Vamos aqui para o Figma. Criei esse frame aqui rapidinho só para que a gente possa visualizar isso. Cards Comunidade Web Hub. Temos alguns cards aqui, tá um layout bacana, né? Tá um design bonitinho, sem problema nenhum. Olha quando a gente tenta aplicar alguma sombra da forma errada. Da mesma forma com que a gente estava vendo naquele site. Olha só como estraga o layout. Você pode ver a diferença. Sem sombra é muito melhor do que com sombra mal aplicada. Fica algo muito forçado, não é moderno, dá cara de site antigo. E agora quando a gente faz sombras da forma certa. Olha só, tenta analisar a diferença entre esse layout aqui, não precisa nem focar muito nas sombras, tá? Olha para o layout como um todo. Esse layout aqui de cards, que é algo bem simples, e esse aqui embaixo. Você pode perceber alguma diferença nele? Como esse daqui parece ser muito mais moderno, só que tem os mesmos elementos. Olha só. Cara, olha que diferença. Isso é o que uma sombra bem feita pode fazer no seu site. Então, vamos lá. Como fazer uma sombra bem feita? A primeira coisa, né? Como a gente viu aqui, se você for aplicar uma sombra mal feita, é melhor não fazer nada. Deixa assim. Mas olha só, como a gente pode chegar nesse nível de sombra aqui, ficar algo bonitinho. E isso é muito interessante em sites minimalistas, tá? Que tem poucos elementos. Se você sombrear esses poucos elementos, já vai ficar algo muito interessante. Então, olha só, como que a gente poderia melhorar esse card aqui? Qual que é a forma certa da gente fazer essa sombra? Ó, eu vou aplicar a sombra nesse card aqui, beleza? Vamos lá. A maioria das pessoas faz o quê? Eu vou seguir alguns passos aqui. Então, eu vou copiar essa sombra aqui. Aqui, ó. Copiei a sombra feia lá de baixo. E agora eu vou colar aqui nesse card. Olha só, a maioria das pessoas vai fazer a sombra assim. O primeiro ponto que a gente pode fazer aqui, então, eu vou seguir alguns tópicos aqui. O primeiro é, tira essa opacidade de maluco. Tá? A sombra, ela nunca vai ser forçada, ela sempre vai ser algo suave. Então, olha só, aqui, como a gente tem um layout preto e branco, a nossa sombra não vai ser preta, mas ela vai ser em tons de cinza. Se você tivesse um elemento azul, por exemplo, você faria essa sombra em um azul bem forçado, tirando a opacidade dele. Então você não faria ele sem saturação, sem cor. Por exemplo, em tons de cinza, como a gente vai fazer aqui. Eu só vou fazer em tons de cinza porque o nosso elemento ele é em tons de cinza, não tem cor. Mas se esse card aqui fosse, por exemplo, vermelho, a sombra do card seria o quê? Seria algo desse tipo aqui, ó. Em vez de preto, a gente puxaria para o vermelho ultra mega escuro e a gente controlaria, ó, a opacidade desse cara aqui, beleza? Então a sombra nunca vai ser 100% preta. Mesmo se você estiver mexendo com elementos preto e branco, a sombra vai ser tons de cinza. Então olha só, essa sombra aqui você pode ver que é uma sombra ultra mega forçada. Então a primeira coisa a gente pode falar é tira essa opacidade, tá 45%. Muita coisa. Vamos jogar, sei lá, 15. Olha só, você pode ver que só isso aqui já suavizou e muito a sombra. Tá vendo? Ó, antes eu vou colocar essa sombrinha ali no outro. Aqui, eu vou colocar nesse segundo card aqui para que a gente possa ter essa comparação. Olha só, antes
e depois. Só da gente suavizar mais essa sombra, beleza? Então deixa algo suave. Tem que ser 15%? Não, não existe regra, tá? No design não existe regra. Existe padrões que tendem a funcionar melhor. Por exemplo, a sombra tem que ser suave, mas a porcentagem certa não existe. Varia de acordo com o plano de fundo. Se for um plano de fundo mais escuro, às vezes você pode ter que colocar aqui, ó, uma opacidade maior. Se for um plano de fundo mais próximo do branco, como é o nosso caso, a gente vai colocar algo menor, mais suave. Então, por exemplo, 15%. O segundo ponto é, vamos criar uma iluminação no nosso cenário. Então, em vez da gente fazer uma sombra que é dessa forma aqui, você pode ver que ela não tem um ângulo, ela só está sobre o nosso objeto, como se a luz estivesse vindo de cima. Então, a gente criar um ponto de luz é algo muito importante. Vamos pensar, então, que a gente tem um ponto de luz aqui, ó. Vou colocar uma corzinha amarela no nosso ponto de luz, tá vendo? Então, esse aqui é o ponto de luz. Se o ponto de luz ele tá em cima, aonde essa sombra aqui estaria? Estaria na parte inferior. Uma sombra muito comum e fácil de ser feita é essa, em que você vai mexer na posição vertical, no eixo Y, né? Então, olha só, em vez de colocar 0 no eixo Y, vamos jogar para baixo, ó. Assim, já fica muito melhor. Antes e depois. Olha como que a nossa sombra já está tendo um efeito muito melhor. Então, isso do ponto de luz é muito bacana. Ponto de luz precisa ser na parte superior? Não. Ele pode ser, por exemplo, ao lado. Aqui, você pode ver que a gente está criando uma perspectiva de que o ponto de luz ficaria mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Você pode ver que a nossa sombra, ela está na direita inferior. A gente fez até um ponto de luz aqui, ó. Você pode ver que tem uma borda branca. Isso daí a gente vai falar mais pra frente. Pode ficar tranquilo, né? A gente vai avançar um pouco mais aqui. Então, olha só. Supondo que eu colocaria esse ponto de luz aqui, como é que a gente faria? Bom, agora esse card a gente vai jogar um pouquinho no eixo horizontal também. Se for completamente na diagonal esse ponto de luz, aí você vai jogar o mesmo valor. Então, 23, 23. Ah lá. Só que você pode ver que aqui a sombra saiu muito. Então, ficou ainda assim algo forçado. Então, a gente vai agora para o próximo tópico, que é aumente o desfoque, o blur. Aqui tá 22. 22 é pouco. Vamos aumentar isso daqui, ó. Porque isso também ajuda na suavidade. Olha lá. Olha só como que agora ficou mais suave do que antes. Então, olha a sombra. Antes, ela estava sem um ponto de luz, beleza? Ela estava no centro. Ela estava muito escura. A cor dela estava com muita opacidade, pouca transparência. E ela também estava com pouco desfoque. Tá vendo? Tava um preto. Não tava algo suave igual tá agora. E agora, para que a gente possa atingir essa sombrinha aqui, o que que falta? Você pode ver que a gente colocou mais uma sombra externa que está na parte superior aqui, ó. Só que agora não é uma sombra, na verdade, é um brilho. É porque, assim, no desenvolvimento web, a gente chama tudo de Box Shadow. Quando você for colocar isso no CSS ou no seu site WordPress, é Box Shadow. Então, olha só, estamos aqui, ó. A gente tem aqui, ó, um Drop Shadow, que no CSS é chamado de Box Shadow. E a gente pode duplicar esse cara. Ou então eu adiciono mais uma sombra aqui e mexo nisso manualmente. Se você não mexe no Figma, fica tranquilo, tá? Eu vou te mostrar a teoria aqui. Depois a gente vai colocar na prática isso em um site, pra gente ver como fica. Eu posso clicar nesse cara aqui, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V. Olha só, dupliquei a sombra. Você pode ver que agora ela ficou mais escura, né? Porque tem duas sombras aqui. Só que, em vez de ser 23, 23, o que eu vou fazer? Vou colocar agora menos 23, menos 23. Então, a nossa sombra escura agora veio para a parte superior, ó, para a esquerda inferior. E agora, eu vou mexer de preto para branco. E agora a gente vai variar aqui na nossa opacidade de branco. Se o seu plano de fundo for mais puxado, né, for um tom de cinza mais puxado para o branco, a gente vai aumentar bem isso daqui, que é para o nosso branco aparecer ali, ó. Então, aqui a gente pode até colocar 100%. Tá vendo? Mesmo 100%, você pode ver que não deu muito bem para ver isso daqui. É porque o nosso card em si, ele também é branco. Olha lá, o nosso card, ó, ele tá com uma opacidade de 90%. O que eu vou fazer? Vou colocar o nosso card com uma opacidade de 100%. E aqui eu vou colocar o conta-gotas na mesma cor que o plano de fundo. Agora sim, deu melhor, eu acho, para a gente ver essa luz vindo da esquerda superior. Tá vendo? Então esse é mais um ponto. É muito legal quando você está colocando sombras que o seu elemento seja da mesma cor que o plano de fundo, ou então um pouquinho mais claro, tá? Ó, ele até pode ser um pouquinho mais claro, não 100% branco, porque a gente vai precisar inserir a sombra branca. Então aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho mais clarinho. Assim já tá ótimo. Olha só a diferença já que criou no antes e o depois aqui da nossa sombra.
E o quarto ponto? Bom, a gente pode colocar uma bordinha para enfatizar mais essa parte clara, esse ponto de luz vindo da esquerda superior. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, no nosso card a gente pode adicionar um stroke, por exemplo, que depois no CSS a gente vai colocar um border. Aqui eu posso colocar, por exemplo, uma grossura de 3 pixels, ó, dessa forma. A gente vai puxar esse stroke para o branco, ou então varia do seu layout, tá? Você pode puxar um pouquinho menos do que o branco, né? Um tonzinho de cinza aqui. Aqui, nesse caso, acho que dá para eu puxar realmente para o branco. E eu vou colocar, ó, essa sombra, em vez de ser todos os lugares aqui do card, né? Na esquerda, superior, direita, eu só vou colocar ela 3 pixels na esquerda e 3 pixels superior. Por quê? Porque é onde o nosso ponto de luz vem, tá vendo? Ó? Da esquerda superior. Então, na parte inferior eu vou zerar, na parte da direita eu vou zerar. Olha lá, a gente já tem o nosso card com sombras realistas. Então, olha a diferença do antes e o depois. Um treinamento muito bacana que a gente pode fazer é esse daqui, ó, que é o neumorfismo. O que seria isso? Neumorfismo é a arte de você criar layouts reais através das sombras. Então, olha aqui, esse layout é algo super clean, só que ele fica muito bonito porque a gente adiciona várias sombras externas, internas. Aqui a gente ainda não falou sobre sombras internas, né? A gente só falou aqui, ó, quando a gente criou esse card, a gente só criou sombras externas. Só com ela, a gente já pôde dar um brilho na parte esquerda superior e uma sombra, né, um ponto escuro ali na parte direita inferior. Só que ainda assim, e também a parte aqui da borda, né? A gente colocou uma bordinha fina, branca, para enfatizar mais essa luz. Mas ainda a gente pode fazer sombras internas, então a gente tem os dois tipos de sombra. O Box Shadow externo e o Box Shadow interno. No CSS a gente pode fazer isso também, depois eu vou mostrar para vocês. Então treinar layouts dessa forma é muito bom para que você evolua no seu nível de criação de sombras. Olha só, esse layout aqui é um layout muito minimalista. Só que o que tornou ele profissional, moderno, foram as sombras. Tenho certeza que esse layout sem sombras ficaria algo muito sem graça. Como que a gente pode treinar esse neomorfismo? Bom, a gente pode, por exemplo, criar um retângulo aqui. Vou criar um retângulo aqui, ó, de 400, 400 por 400. Olha lá. Criamos o retângulo. E agora? Agora eu vou dar uma borda arredondada para ele de, por exemplo, 40 pixels. E a gente vai adicionar as sombras externas que a gente já aprendeu. Então, olha só. Effects, Drop Shadow. Vamos supor aqui que o nosso ponto de luz vai vir da esquerda superior, da mesma forma lá do card. Então, aqui no nosso Drop Shadow, eu vou colocar um X e um Y, de, por exemplo, 20. 20. Como eu falei, não tem um valor certo, tá? Vocês vão colocando de acordo com o layout de vocês. Se esse retângulo fosse muito pequeno, é claro que 20, 20 ficaria muito. Olha lá, o tanto que fica. Então, aqui seria menos, seria 12, 12, 8, 8, seria algo muito mais suave. Como a gente tem o nosso retângulo maior, a gente pode colocar aqui uns 20, 20, acho que vai ficar bom. Depois a gente adapta isso também. O blur, dá para jogar aqui uns 30, 40 pixels. Olha lá, você pode ver que assim já ficou mais suave. Qual que é o nosso próximo ponto? Diminuir a opacidade. Então aqui eu vou jogar uns 15, acho que já ficou bem de boa, né? E agora? Agora eu vou pegar essa sombra aqui, vou dar um Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V, olha lá, dupliquei a sombra. Agora eu vou jogar um branco, vou colocar a posição invertida disso daqui, negativa. Posso manter o meu desfoque e eu vou mexer agora na opacidade, ó, para que o branco apareça mais. Aqui dá para ser 100% tranquilo. Eu vou colocar o fio do meu retângulo da mesma cor que o plano de fundo. E você pode ver que agora a gente já tem um foco muito legal nele. Tá vendo? Ó, ele sem as sombras e com a sombra. Ó, sem a sombra, a gente não consegue nem vê-lo. Com as sombras fica algo muito realista. Olha lá, que top. E agora, como que a gente pode treinar mais isso daqui? Vamos evoluir. Aqui dá pra gente adicionar as sombras internas. Como é que faz isso? Bom, aqui eu posso, mais uma vez, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. É legal porque as sombras, você tendo criado algo que ficou bacana, você pode ir reaproveitando. Então aqui, ó, em vez de Drop Shadow, a gente vai colocar Inner Shadow. Lembrando, lá depois no CSS eu vou mostrar para vocês como fazer essas sombras também. Mas o bom aqui do Figma é que tem o Dev Mode. Então ele já vai dar essas sombras, o código CSS, para a gente copiar e colar. Só de eu colocar Inner Shadow, ele já jogou a nossa sombra branca interna. E olha só, já ficou uma sombra interna na parte da direita inferior. Ou seja, a nossa luz está vindo daqui, o nosso ponto de luz.
Então, ele está pegando tanto na parte externa desse retângulo, como na parte interna direita. Então, o nosso objeto ele vai ficando mais 3D. O que mais que eu posso fazer nele? Bom, agora eu já peguei a sombra branca. Vou pegar agora a sombra escura. Posso clicar aqui e vou colar. E agora, em vez de Drop Shadow, teremos um Inner Shadow. Olha só que formato bacana, 3D, que a gente pôde criar. Então, a gente criou como se fosse um retângulo com uma certa altura, com uma certa distância do nosso plano de fundo e também com uma profundidade. Tá vendo? Então, é como se aqui na parte superior, na parte esquerda, tivesse uma profundidade. E a gente pode dar mais ênfase nesse objeto 3D, ó. Se eu duplicar esse camarada aqui, ó. Vou jogar aqui, deixa eu só centralizar aqui esses 3 caras, beleza? Esse cara aqui, o que eu posso fazer? Ó, se eu duplicar esse retângulo, aqui no Figma, se a gente segurar Alt e clicar no nosso objeto e mexer, a gente já duplica. Ó, se eu colocar ele na mesma posição que o nosso outro retângulo e agora diminuir o tamanho dele. Por que isso? Porque você pode fazer um elemento, uma div externa, que tenha essas sombras, um card que tenha essas sombras, e algum elemento interno que também vai compartilhar desse mesmo ponto de luz. Ó, se eu diminuir o tamanho dele, olha que coisa legal que já fica. Olha só. Isso seria o neomorfismo. Então, é a gente aproveitar as sombras externas e internas para que a gente crie um layout moderno e profissional. Então, agora, a gente pode ver a importância de saber criar sombras da forma certa e não fazer assim, né? Vamos ver, então, como que a gente coloca isso agora no seu site, seja WordPress, seja no Código Puro ou em algum outro criador de site também, tipo Framer, Webflow, qualquer um. Antes, só uma curiosidade aqui. O que seriam esses cards, comunidade WebHub? O que seriam esses iconezinhos aqui? A WebHub é a nossa comunidade, a nossa plataforma que te torna um desenvolvedor de sucesso, diferente dos outros profissionais por aí, né, que cria realmente sites incríveis, coisas únicas. Então, a gente ensina isso que está aqui, nesses cards, nesses iconezinhos e muito mais também, além do que a gente está vendo nessa aula, que seria design visual, a gente também fala sobre experiência de usuário, Figma, Photoshop, desenvolvimento sem código com WordPress e outras ferramentas, desenvolvimento front-end, back-end, inteligência artificial para desenvolvedores, animações interativas, que é algo que agrega muito no orçamento dos seus projetos. Falando em orçamento, a gente também fala sobre vendas, prospecção de clientes, fechamento, entrega, tráfego pago para devs, vagas de emprego, portfólio e muito mais. Fora um suporte no WhatsApp, um grupo no WhatsApp também com todos os membros. Então, o bom é que além de todo o conteúdo técnico, você também tem um acompanhamento. Se você quiser saber mais, quiser se tornar um membro da nossa comunidade, basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida também você pode chamar a gente no WhatsApp, beleza? Então agora vamos ver como que a gente pode jogar essas sombras no seu site. Olha só, estou aqui dentro do WordPress. Vamos adicionar uma nova página aqui. Eu vou colocar sombras, editar com Elementor. Aqui eu vou colocar a configuração da página, eu vou limpar o nosso canvas aqui, né? Então aqui, ó, layout da página, vou colocar a tela do Elementor, para que tudo fique limpinho aqui. Eu vou adicionar, só para que a gente tenha uma base aqui, ó, vou colocar um container, que vai ser o pai de tudo aqui, uma altura de 100 VH, para que pegue a tela inteira. E vamos colocar um plano de fundo cinzinha, mais ou menos o que a gente estava usando lá dentro do Figma. Então aqui, por exemplo, se você for adicionar algum elemento, alguma coisa, vamos supor que é um card. Então eu vou adicionar um container aqui, ó. Esse container, posso colocar a largura total, ele vai ter um tamanho de pixels de, por exemplo, 400, que era mais ou menos a mesma coisa que a gente estava usando lá dentro do Figma. No container py eu vou alinhar esse camarada aqui ao centro, ó. Centro. Então ele já está aqui. E agora, nele, se a gente vier aqui no estilo, arredondar a borda, então eu vou tentar fazer a mesma coisa lá do neomorfismo que a gente fez lá no Figma, eu vou adicionar essas sombras aqui. Ó, o Elementor, ele tem a possibilidade da gente colocar uma sombra. Então você pode escolher se essa sombra vai ser... Deixa eu tirar só um pouquinho o zoom. Dá um super zoom aqui só para que fique mais fácil para vocês verem. Mas olha só, a sombra do Elementor, ela pode ser contorno, ou seja, externa ou interna. Só que você só pode adicionar uma. Então a gente tem um problema. Como que a gente pode adicionar várias sombras? Basta você inserir código CSS. Se você faz o seu site no código puro ou através de outro criador de site, sem problema também, né? Basta você inserir o CSS. Por isso que é muito importante você, como um desenvolvedor, você saber essa base de código, mesmo que você crie sites com algum criador, né? Porque quando você precisar personalizar mais, você sabe a parte do código sem problema. Então, por exemplo, temos esse nosso elemento aqui.
Eu posso vir aqui no avançado e vamos dar uma classe para ele para que eu possa chamar essa classe no CSS. Vou colocar, por exemplo, card sombra. Agora eu posso vir aqui no custom CSS, ou então, se você não tiver o Elementor Pro, você pode ir no seu editor de temas, tá? Que lá você pode colocar qualquer código CSS, você coloca a mesma coisa que a gente for inserir aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, card sombra, a gente coloca um pontinho, porque a gente está chamando um objeto, um elemento pela classe, né? A classe utiliza ponto. E agora a gente colocaria o nosso box shadow, para que eu não precise criar ele do zero. Mas como é que funciona? Ó, o box shadow, ele funciona da seguinte forma. O primeiro parâmetro vai ser o eixo X. Então, por exemplo, se eu colocar 40 pixels no eixo X, depois vai ser o eixo Y. Posso colocar, por exemplo, 40 pixels no eixo Y. Ah, já criamos a nossa sombra. E agora, no Figma, a gente tinha colocado 20/20, né? Então, ó, 20/20. Quem é o próximo parâmetro? Vai ser o desfoque. Se eu colocar 40 pixels, ah lá, já temos um desfoque na nossa sombra. O próximo parâmetro ainda pode ser o diâmetro dessa sombra, por exemplo, se eu colocar 200, alguma coisa assim do tipo. Ou então, se você quiser que o tamanho da sombra seja o mesmo tamanho do seu objeto, do elemento, você mantém. E a gente já pode escolher a cor. Se for um preto, alguma coisa, você pode colocar a cor aqui, em código RGB. Eu vou puxar aqui, ó, um RGBA, porque com o RGBA a gente pode puxar o preto. Oh, meu Deus. RGBA. Posso puxar o preto. O preto é a ausência de cor. Então, ele é 0 red, 0 green, 0 blue, né? RGB. E o A a gente vai mexer na transparência. Dessa forma, eu crio um preto 100%. Agora, mexendo na transparência, posso colocar, por exemplo, uma transparência de 0.15, que era o que a gente tinha inserido lá dentro do Figma. E olha só. Nossa sombra criada aqui. Como que eu vou adicionar aquela sombra bonitona que a gente fez no neomorfismo? Basta a gente ativar o Dev Mode aqui do Figma. Eu clico nesse camarada aqui, ó, e olha lá, Box Shadow, ele já me dá toda a sombra. Você pode ver, ó, que é bem extenso isso daqui, porque tem sombras internas e externas. Se eu vier aqui e colar, olha lá. Ó, você pode ver que toda sombra interna, depois da cor, né, depois do RGBA, a gente tem a palavra inset, que vai ser uma sombra interna. Se não tiver essa palavra, automaticamente é uma sombra externa. Já temos a nossa sombra aqui. Então basta você adicionar no seu site. Peço, por favor, que você curta esse vídeo se te ajudou. Se inscreva no canal, isso daí apoia demais. Muito obrigado por você ter assistido. Qualquer dúvida, comenta aqui também. Eu te ajudo como eu puder. E até o próximo. Tamo junto.